Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu espero que você tenha celebrado bem a Páscoa do Senhor, a ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus. Muito obrigado pela sua amizade, pela sua fidelidade aqui na nossa TV Rede Paulista e no nosso programa Jesus, o Leão de Judá. Muito obrigado mesmo, a sua companhia, a sua amizade. Graças a Deus o programa está fazendo um grande sucesso. Muitas pessoas me param nas ruas, nas lojas, enfim, e dizem: olha, padre, nós estamos assistindo o seu programa, está nos ajudando a conhecer mais a palavra de Deus, a conhecer mais a Bíblia. É o nosso propósito, irmãos. O nosso propósito é este. Não é ficar famoso de maneira alguma. É que Jesus cresça e eu cada vez mais desapareça. Porque Ele é o Senhor. É necessário que Ele cresça. É necessário que Jesus cresça, que Ele seja engrandecido, que Ele seja adorado, que Ele seja conhecido. Não os seus servos, porque a nossa glória não está aqui, a nossa glória está no céu. E a maior alegria do servo de Deus, daquele que serve a Jesus, é saber, ter a certeza absoluta de que o meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida no céu. Assim disse o Senhor Jesus no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, no versículo 20. A maior alegria do cristão é justamente esta, que o meu nome, que o seu nome está escrito no livro da vida nos céus. Então, muito obrigado mesmo pela sua fidelidade. Ficamos imensamente honrados com a sua companhia, com a sua audiência, com a sua oração, com a sua amizade, graças a Deus. Você que é da Igreja Católica Romana, da Igreja Católica Anglicana, da Igreja Ortodoxa, você que é de alguma igreja evangélica, você que não é de igreja nenhuma, mas também acompanha o nosso programa, você que não é cristão, que é de outra religião, mas acompanha o nosso programa, e graças a Deus, bendito seja Deus, eu bendigo ao Senhor pela sua vida, meu amado, minha amada no Senhor. Para mim, realmente, é uma grande satisfação, uma grande alegria. No início da semana, poder me dirigir a você com essa palavra bendita, essa palavra santa, essa palavra que liberta, essa palavra que cura, essa palavra que nos conduz ao céu, que é a Sagrada Escritura. A verdade plena está na Bíblia, na Sagrada Escritura, porque o Senhor Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de São João, no versículo 17, ele diz, fazendo aquela grande oração ao Pai, ele diz: a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. E a Bíblia Sagrada, nela está contida toda a verdade para a nossa salvação, para conhecermos o Senhor Jesus e recebermos através dele, na pessoa dele, a salvação, porque a salvação está unicamente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome, como nos ensina o apóstolo Pedro, em nenhum outro nome há salvação. Então, muito obrigado mesmo. No início dessa semana, estarmos juntos em nome do Senhor, graças a Deus. Depois de celebrarmos a Páscoa, a ressurreição, a vitória de Jesus, estamos iniciando esta semana pascal, esta semana de vitória, essa semana de bênção e de milagre em nome de Jesus de Nazaré. Eu creio que Deus, Ele vai realizar um milagre na sua vida, meu amado, na sua vida, minha amada. Eu creio nisso. Eu creio que o nosso Deus é o Deus de promessa, o nosso Deus é o Deus de aliança, como aquele lindo hino que nós cantamos na igreja, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir, o homem pode enganar, Deus não engana jamais, Deus não engana. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Sejamos fiéis a Ele também, porque a palavra do Senhor nos ensina, e lembrando, queridos, que nós estamos aí na Associação Leão de Judá, nós temos toda segunda-feira, inclusive hoje, segunda-feira, início da semana, nós teremos a nossa Eucaristia de cura e libertação. Estaremos invocando o santo nome de Jesus, porque não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Somente no santíssimo e poderosíssimo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito no capítulo 3 do livro dos Atos dos Apóstolos, aquela linda história. Pedro e João estavam entrando no templo de Jerusalém para adorar a Deus.
Olha, a hora nona, 3 horas da tarde. Já expliquei para os amados, mas é sempre bom lembrar, sempre ter um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga que pela primeira vez está nos vendo, então é sempre bom explicar novamente. Para o judeu, no tempo de Jesus, no tempo de Cristo, eles contavam o dia, as horas do dia, diferente de nós hoje. Lá em Israel, é claro, eles seguem o que nós seguimos aqui no Ocidente também. Então, o dia, irmãos, começava às 6 horas da tarde. Perdão, 6 horas da manhã começava o dia, 6 horas da manhã, tá? Então, o dia começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde. Eram 12 horas, o dia, 12 horas. Então, o que acontece? Às 6 horas da tarde começava a vigília do dia seguinte. Eram 4 vigílias. A primeira vigília, das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda vigília, das 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3 e a quarta vigília das 3 da madrugada até às 6 horas da manhã, quando se iniciava o novo dia. Diz a palavra de Deus no capítulo 3 do livro dos Atos, no versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Subiu ao templo, porque o templo de Jerusalém ficava ali no alto, no Monte Sião ali, e lá havia aquele grande templo. Primeiro que Salomão havia construído. Foi destruído no ano 587 a.C. pelos babilônios. Depois ele foi reconstruído, quando o povo voltou do cativeiro na Babilônia, o templo foi reconstruído. Herodes Magno, ele embelezou o templo, ele deixou o templo de Jerusalém assim suntuoso, porque ele queria conquistar a amizade e a confiança do povo judeu. Mas ele não conquistou. E o que acontece? Ali havia aquele grande templo. Diz a palavra de Deus que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. Como eu expliquei, 6 horas começava o dia, então a hora sexta era meio-dia, hora nona, 9 horas, 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Então estava aquele homem ali, coxo de nascença, que era levado todos os dias àquele lugar para pedir esmola aos que entravam e saíam do templo de Jerusalém. Diz a palavra de Deus, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Aquele homem levantou a cabeça, olhando para Pedro e João, esperando, quem sabe, receber uma moeda de prata ou de ouro. E Pedro disse: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, que é algo muito mais valioso do que o ouro e do que a prata. Eu tenho a minha fé no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que aquele coxo, tomando pela mão, levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto e se pôs de pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Este é o poder do nome de Jesus. E é em nome de Jesus que eu desejo que você seja muito abençoado, você e sua família, nesta semana, em nome do Senhor. O nome de Jesus tem poder. Aleluia! Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada, estamos de volta com o programa Jesus Leão de Judá, da sua associação Jesus Leão de Judá, Senhor Salvador. Precisa conhecer, quer conhecer, sente o desejo de conhecer melhor a Associação Leão de Judá? Muito simples, entre no nosso site www.webtvleaodejudá.com.br, tudo junto, webtvleaodejudá.com.br, tá bom? Então entra no nosso site, webtvleaodejudá.com.br, entra no nosso site e ali você terá todas as informações a respeito da associação, como fazer parte da associação, sobre a igreja anglicana também, sobre a nossa paróquia, sobre a nossa celebração, sobre a nossa obra, enfim, lá você encontra todas as informações, tá bom? Vamos para o evangelho de hoje, evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 8 ao versículo 15. Então você pode acompanhar na sua Bíblia, seja ela qual for a edição, não importa, porque todas as Bíblias, de todas as edições, o evangelho é exatamente igual. Muda, é claro, irmãos, alguma palavra que é atualizada, porque muitas vezes é num português arcaico, antigo, então, é claro, vai numa nova edição, é atualizada a língua, isso é normal, isso é comum, é claro, né? Mas a palavra de Deus é a mesma, a mensagem é a mesma, não muda a essência, não muda o significado
do Evangelho, de maneira alguma, tá bom? Então você entra aí na sua Bíblia, abre a sua Bíblia e vamos acompanhar. Mateus capítulo 28, versículo 8 ao versículo 15. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Está vendo, irmãos? A corrupção já existia até no tempo de Jesus. Recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Irmãos, estamos vivendo ainda a semana da Páscoa, estamos ainda ouvindo, o grande aleluia que nós cantamos na vigília pascal, na grande noite da libertação, a grande noite em que celebramos a vitória de Jesus sobre o inferno, sobre Satanás, sobre a morte. A morte é uma inimiga. A morte é uma inimiga. São Paulo diz claramente isso na primeira carta aos Coríntios. Ele diz que a morte é uma inimiga que será definitivamente destruída quando Jesus voltar em glória. Quando Jesus voltar em glória, Satanás e a morte serão precipitados no lago de fogo e de enxofre, definitivamente para toda a eternidade, porque a morte é uma inimiga. A morte entrou no mundo por inveja do diabo, porque ele levou os nossos pais no paraíso a desobedecerem a Deus, por isso entrou a morte no mundo. Então a consequência do pecado, de origem lá de Adão, lá no paraíso, juntamente com Eva, da desobediência, nos veio a desgraça da morte. Mas Jesus venceu a morte. Então nós que temos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 28, que as mulheres, Maria Madalena e Maria. Qual Maria? Maria, mãe de Tiago e de José, chamado José o Menor. Por quê? Porque elas viram colocar o corpo de Jesus. Então elas foram de madrugada ao túmulo para continuar a unção que elas começaram na sexta-feira, mas não havia dado tempo. Por quê, irmãos? Porque Jesus morreu às 3 horas da tarde. 6 horas da tarde da sexta-feira começava a vigília do sábado. Todos eles eram judeus. Todos eram judeus. Maria, mãe de Jesus, era judia. José era judeu. A Maria Madalena era judia. Os apóstolos eram judeus. Todos eram judeus. Jesus era judeu também. Então, pela lei, a partir das 6 horas da tarde da sexta-feira, eles deveriam se recolher para observar o sábado, o Shabat. Então, a partir das 6 horas da tarde. Então, Maria Madalena, com as mulheres, porque Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde. José de Arimateia, que era o dono do túmulo onde Jesus foi sepultado, ele foi até o governador romano, que na ocasião estava em Jerusalém, e ele foi pedir o corpo de Jesus. E até ele ir, os trâmites legais e documentação e assinatura do governador. Quando ele chegou de volta no Monte Calvário, a hora já estava avançada, quase 6 horas da tarde. Eles tiraram apressadamente o corpo de Jesus, lavaram o corpo de Jesus, as mulheres deveriam fazer isso, lavaram o corpo de Jesus e ungiram o corpo de Jesus com mirra, com bálsamo, com nardo, enfim. Revestiram com sudário e colocaram no túmulo de José de Arimateia. E como bons judeus que eles eram, embora um sábado muito triste, é claro, mas eles guardaram o sábado. Quando foi na madrugada do domingo, já tinha passado o descanso sabático, Maria Madalena e a outra Maria, ou seja, a mãe de Tiago e de José, como está em Mateus 27, elas foram ao túmulo e encontraram quem? Jesus vivo, Jesus ressuscitado. E Jesus disse, olha, vão até os meus irmãos e digam a eles que se dirijam a Galiléia, lá eles me verão. Nisso os guardas que viram
o poder de Deus naquela noite, a pedra sendo removida, aquele terremoto, o poder de Deus, né, a Shekinah de Deus para ressuscitar o seu filho. Com medo eles foram, diz a palavra de Deus, foram até os príncipes dos sacerdotes do judaísmo. Olha que absurdo, irmãos. Eles poderiam ter aproveitado aquele momento, quando os soldados, os guardas estavam relatando, os guardas romanos, que eles estavam relatando que algo sobrenatural aconteceu no Monte Calvário, que a pedra foi removida pelo poder de Deus, que o poder de Deus estava no Monte Calvário, que Jesus havia ressuscitado. Eles poderiam ter aproveitado aquele momento para se converter a Jesus, para aceitar a Jesus, reconhecer Jesus como Senhor, Salvador, Filho de Deus, ressuscitado, glorioso, o Senhor, o grande, poderoso e Jesus de Nazaré. Não. Eles preferiram subornar, havia corrupção. Até no tempo de Jesus havia corrupção. Preferiram subornar os guardas. E se o governador romano falasse alguma coisa, eles iriam acalmar o governador, contanto que eles mentissem, que os guardas mentissem. Eles não, coração duro, irmãos, dos sacerdotes, eles preferiam viver na mentira do que reconhecer a verdade de que Jesus estava vivo, ressuscitado, aleluia, glória a Deus. Meu Deus, que coração duro. Como hoje também, irmãos, quantas pessoas que se negam a aceitar o senhorio de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, abra o seu coração para Cristo. Aceite o Senhor Jesus na sua vida. E você será vitorioso, será vitoriosa. Como é bom ter Jesus na nossa vida, aleluia. São Paulo diz, em Gálatas 2, versículo 20, eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. Que Jesus vive em você, meu amado, minha amada. Jesus está vivo. A mentira não deu certo. Por quê? Porque o Senhor ressuscitado, Ele é vitorioso e vencedor. E a mentira é coisa do diabo. O diabo é o pai da mentira. Não consegue. A mentira não consegue prevalecer quando existe a luz da verdade. E Jesus é a verdade. Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Lembrando, segunda e sexta, 19 horas, Clube Nacional, a nossa Eucaristia de Cura e Libertação.